Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer tê-los aqui neste canal, que é o canal nosso, um canal onde a gente bate um papo, onde a gente troca ideias. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da nossa gloriosa imprensa brasileira, a nossa grande mídia brasileira. Antes eu peço que você observe, se você já é inscrito no canal, se você não for inscrito, por favor, clique aqui nesse botão inscrever-se e se inscreva. Depois que você tiver inscrito, clique ali no sininho, onde está escrito ali todas, para que você receba as notificações de novos vídeos que eu postar aqui no canal. Tá bom? Depois você curta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas também possam ter acesso. Vocês se lembram quando o presidente Jair Bolsonaro disse, lá atrás, ainda quando ele era candidato a presidente, ele era deputado federal, quando ele disse a um repórter da Rede Globo que se ele chegasse lá, ele cortaria metade da verba que era destinada à Rede Globo para pagamento de publicidade. Pois é, vamos relembrar esse fato. Continuem fazendo o trabalho sujo de vocês, quem sabe eles conseguem emplacar o Lula em 2018. Tá? E daí vocês vão estar bem. Vão ter como negociar bem a dívida do BNDES, está prometendo para vocês. Mas está prometendo também um controle social da mídia. Não é que está prometendo todo o passado, controlar a mídia também. Vocês talvez vão ficar felizes quando todos estiverem escrevendo para o jornal O Grama. O Grama é aquele jornaleco lá de Cuba, que não serve nem para botar na privada. Ok? Vão em frente, faço a minha parte, tenho problemas, já errei no passado muito, não sou santo. Mas esse tipo de fazer jornalismo, a gente não quer para o Brasil. E mais ainda, deixa bem claro aqui. Vocês aí têm uma audiência de 40% do Globo, mas pegam 80% da propaganda oficial do governo. Em grande parte sustenta a mídia brasileira. Se eu chegar lá, vou fazer justiça. Vão perder metade disso, vou ganhar só 40%. Então façam matéria pesada assim, bastante contra mim, que se eu chegar, eu não vou perseguir vocês. Eu vou pagar vocês o que vocês merecem. Ok? Boa sorte a todo mundo do Jornal Globo. Pois é, você viu aí o que o presidente disse. Na época ele era deputado federal, candidato a presidente da República, e para desespero da grande mídia, em especial da Rede Globo, o deputado Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. E hoje ele é o nosso presidente. E ele cumpriu o que ele tinha falado, ou seja, ele cortou grande parte das verbas destinadas para publicidade na imprensa, na grande mídia brasileira. E isso levou ao desespero a grande mídia, em especial a Rede Globo, que é a maior rede de imprensa que nós temos hoje no Brasil, e o prejuízo foi grande. Tem um jornalista que se chama Pedro Bial, que é um jornalista que era respeitado, eu lembro do Pedro Bial, acompanhava lá no Fantástico, ele fazia várias reportagens brilhantes, ele já cobriu guerra, ele já foi correspondente em outros países, já foi inclusive nos Estados Unidos, foi correspondente em Nova York. E o Pedro Bial era um jornalista que naquela época eu respeitava muito, admirava muito, mas o que acontece? Ele é um funcionário da Rede Globo e ele embarcou na narrativa que os seus patrões resolveram adotar, ou seja, partir para cima do presidente, bater no presidente e tentar minar o governo, não deixar com que o presidente Jair Bolsonaro governe. E isso a grande imprensa está junto com gente como Rodrigo Maia, lá no Congresso, na Câmara, como alguns senadores também, vários políticos corruptos que hoje também ficaram sem a teta, porque viviam mamando no nosso dinheiro público, né? Então, a grande imprensa hoje se uniu a esse pessoal e se uniu também àquela turminha lá do STF, que a maioria foi nomeada por governadores petistas. Então, o que acontece? O Pedro Bial veio agora no programa dele e gravou um vídeo dizendo o seguinte. Olha só o que disse o Pedro Bial. Boa noite, muito bem-vindos. Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo.
Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da Saúde e da Educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Mas acredite, isso ainda não é o pior. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo, de salões a lotéricas, viva os shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas, último da fila, sequer mencionado. Então, agora, quem sabe que consequências um ano sem aulas terá sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes? Pior, alguém quer saber? Parte das escolas particulares já voltou às aulas com protocolos de distanciamento e higiene. Já a rede pública, na rede pública quase 40 milhões de estudantes seguem entre a precariedade total e a total interrupção do aprendizado e da proteção social. Vocês acham mesmo que isso que o Pedro Bial fez pode ser chamado de jornalismo? Sinceramente, isso é jornalismo? Essa militância, esse discurso de militante de extrema esquerda que o Pedro Bial fez, inclusive não citando o nome do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é o inominável. Ele acusou o presidente Jair Bolsonaro por ser responsável pelas mortes na pandemia. Olha que situação, que acusação grave. Uma acusação gravíssima que o Pedro Bial fez. Outra acusação que o Pedro Bial fez, mesmo sabendo, porque ele é inteligente, ele não é bobo, mas mesmo sabendo que é mentira, olha a outra acusação que o Pedro Bial fez. Ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser responsável pela perda do ano letivo, o tanto que o presidente Jair Bolsonaro lutou para que não fosse fechado nada, inclusive as escolas. Mas, como o STF passou essa responsabilidade para governadores e prefeitos, o que aconteceu? Nós perdemos, as nossas crianças perderam o ano letivo. As escolas ficaram o ano inteiro fechadas e ainda temos a preocupação de que no ano que vem elas continuem fechadas em grande parte do Brasil. Aqui na minha cidade, por exemplo, escolas particulares não abriram, porque o prefeito... porque não é também vontade do prefeito aqui. Na verdade, existem uns tais de conselhos municipais que nós sabemos, quando fala em conselho, em sindicato, dá até arrepio, porque nós sabemos que aí é tudo infestado de esquerdistas, petistas, pessoalistas, comunistas, e esses conselhos é que fazem pressão para que o prefeito não abra as escolas. E isso é no Brasil inteiro. Então, o Pedro Bial fez uma acusação jogando a culpa dessa perda do ano letivo para o presidente. Isso é o cúmulo do absurdo. O Pedro Bial sabe que isso é uma grande mentira, assim como ele sabe que a responsabilidade pelas mortes não pode ser jogada para o presidente. O presidente foi o único que defendeu o uso de remédios que ele chama aí de remédios sem comprovação, sem eficácia, aliás, remédios ineficazes. Mas um remédio que eu e minha esposa, por exemplo, tomamos, e a minha esposa pegou o Covid, inclusive, e ela foi curada com esses medicamentos. Não precisou nem de ser internada. Eu tomei preventivamente, nem deu positivo para o vírus chinês, os meus exames. E muita gente que eu conheço fez o uso do remédio que o Bial acusa de não ter nenhuma comprovação, mas que ajudou. E o presidente foi o único que defendeu o uso de remédios. E ele acusa do presidente de ter boicotado o ministro da Saúde, no caso o Mandetta, né? E o Mandetta é aquele que pedia para que você, se fosse infectado pelo vírus chinês,
que você ficasse em casa até você ter dificuldade na respiração. Eu conheço pessoas aqui que foram para o hospital com dificuldade de respirar e infelizmente não voltaram com vida. Bom, então todos nós sabemos de quem é a culpa de grande parte dessas mortes. É daqueles que pediram para você ficar em casa até você ter dificuldade em respirar. Não é de quem defendeu o uso de remédios desde o início dos sintomas. Esse salvou muita gente, mas eles jamais vão admitir isso. O Bial fez várias acusações, como você viu lá no vídeo. Então eu espero sinceramente que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele tome as medidas legais cabíveis para esse caso e não deixe barato. O Pedro Bial tem sim que responder na justiça por essas acusações. Imagina você, o presidente Jair Bolsonaro, fazendo todas essas acusações que o Bial fez contra qualquer um que fosse. Não vou nem dizer que fosse uma autoridade, não, um ministro do STF ou o presidente da Câmara ou do Senado, sem nenhuma comprovação. Ou, muito pelo contrário, acusações levianas, sabendo que são mentirosas. Imagina você se fosse o presidente Bolsonaro fazendo isso. O que aconteceria com ele? No outro dia haveria dezenas de pedidos de impeachment lá no Congresso. O STF já estaria convocando ele para ele se explicar em 24 horas. E com certeza iriam arrumar um jeito de cassar o mandato do presidente. Mas, quando é contra o presidente, parece que está liberado. Todo mundo pode falar o que quer. Cadê as agências de checagem de fatos? Cadê o Aos Fatos? Cadê o E-Farsas? Cadê o Sleep Giants? Será que todas essas agências de checagens de fato virão agora a público, virão nas redes sociais, com o carimbo de fake news na fala do Pedro Bial? Você acredita que eles farão isso? Lógico que não. Lógico que eles não farão. Muito pelo contrário. É mais fácil as agências de fato compartilharem o vídeo do Pedro Bial e, inclusive, o elogiando, do que eles dizerem que aquilo é fake news. Na verdade, aquilo não é fake news porque fake news nem crime é tipificado no nosso Código Penal. Na verdade, o que o Pedro Bial fez ali foi crimes, porque o Pedro Bial acusou o presidente de ter cometido crimes sem comprovação nenhuma. Ele não tem prova de que o presidente cometeu crimes. Você imputar alguém a responsabilidade por morte de pessoas, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Denunciação caluniosa, isso é crime. Tá? Então, o Pedro Bial tem sim que responder na justiça e eu espero que o presidente não deixe barato e que vá para cima desse militante que se diz ser jornalista. Mas quando são jornalistas, tipo o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, aí são chamados de blogueiros porque defendem o presidente Jair Bolsonaro, que está no governo há quase 2 anos, sem nenhuma acusação de corrupção no governo. E esse Pedro Bial representa, sim, o que é a extrema imprensa hoje, o desespero da extrema imprensa pela falta de teta pública. Tá bom, meus amigos? Então era isso por hoje. Eu peço que, se você gostou do vídeo, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e que tenhamos todos um dia abençoado por Deus. Até mais.